Mateus capítulo 6, nós leremos a partir do versículo 9. Está escrito assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém? Mais uma vez, feche seus olhos. Paizinho lindo, muito obrigado por essa manhã, por esse orvalho fresco que está descendo sobre nós. Queremos te pedir que o Senhor continue falando agora através da sua palavra. Que o Senhor flua, indo de encontro aos corações que o próprio Espírito Santo atraiu para esse lugar. Eu me coloco como um canal, o Senhor é a mensagem. Que o Senhor venha cumprir aquilo que já está determinado nos céus sobre as nossas vidas. E essa mensagem seja como uma boa semente lançada na terra, numa terra frutífera. Que os nossos corações estejam cativos ao Senhor. Que as nossas mentes estejam abertas para receber essa palavra. E eu oro em nome de Jesus. Amém? Irmãos, o texto que eu li é muito conhecido. É a oração modelo. A oração que foi ensinada pelo próprio Jesus Cristo para os seus discípulos. Essa oração, ela vai causar uma ruptura na religião. Até esse momento, toda adoração, toda a relação do homem com Deus passava pela figura religiosa. Nós sabemos que nesse contexto, o lugar para adorar a Deus era no templo. Os fariseus, se achando dono da verdade, eles pegavam algumas regras pré-estabelecidas por eles mesmos, pegavam as leis estabelecidas por Moisés e tentavam fazer com que a humanidade, que as pessoas se relacionassem com Deus a partir dessas leis. Então Jesus, ele surge, ele inicia o seu ministério e agora ele começa a decifrar o reino de Deus para nós. Se a gente perceber, a vinda de Jesus vai de encontro a todas as profecias que já tinham sido liberadas. Irmãos, a cruz seria inevitável na trajetória de Jesus aqui na terra. Nada seria capaz de impedir Jesus de passar pela cruz do Calvário. Nesse momento, a profecia de Gênesis 3, no capítulo 15, ela vai se cumprir, onde o filho da mulher iria pisar na cabeça da serpente e ela iria ferir o seu calcanhar. Mas, durante a trajetória terrena de Jesus, até o caminho de cruz, ele deixa ensinamentos preciosos. E ele consegue, com esses ensinamentos, nos aproximar desse Deus. Agora, ele fala para nós desprezarmos a nossa relação com Deus que passava pela figura dos fariseus. Agora, ele tenta nos mostrar que a grande confusão que existia, de onde deveria ser Deus adorado, como a samaritana vai falar, nós vamos adorar no alto monte, nós vamos adorar no templo. Isso tudo agora está ruindo. Um novo sistema de governo está na terra. Jesus Cristo, ele apresenta para nós um Deus que, diferente do Deus dos religiosos, não é um Deus distante, é um Deus que é Pai. Isso é uma loucura, porque até aqui a religião afastou as pessoas totalmente de Deus. Para você entender, os religiosos nesse contexto, quando iam fazer escritas, cartas, quando chegava na hora de colocar o nome de Deus, Yahvé, eles tomavam banho, trocavam as suas roupas, eles se purificavam, eles trocavam a caneta, a pena,
Eles trocavam a tinta. Eles não se sentiam dignos nem de escrever o nome de Deus. E isso era passado para as pessoas. Só que Jesus fala para nós de um Deus que é um pai. Um pai que é próximo. Um pai que é cuidadoso. Um pai que é zeloso. Um pai que deseja que a nossa relação com ele seja íntima. E ele vai dizer para nós que quando nós quisermos falar com o nosso pai, nós devemos entrar no nosso quarto, fechar a porta, e o pai que nos ouve em secreto vai nos recompensar. O que ele está mostrando? Que agora eu não preciso de ninguém para me relacionar com Deus. Agora nasce um Deus intimista, um Deus que olha para aquilo que você está sentindo, um Deus que se preocupa com o que você está pensando, um Deus que tem a capacidade de marcar um encontro com você e ouvir aquilo que está no seu coração. E isso é uma loucura. Porque até aqui, a religião pegava esse Deus para si. Até aqui, a religião de alguma forma se aproveitava desse anseio da humanidade em conhecer Deus e tirava proveito dessa relação. E Jesus vai chamar esses homens de hipócritas, de sepulcros caiados. Jesus, ele vai dispensar esse estilo de adoração e ele vai nos mostrar que, por mais que o povo esperasse apenas a vinda de um Messias que seria o libertador, o Messias que iria redimir Israel, a proposta dos céus era muito maior, porque quando Jesus vem, ele apresenta um pai e ele também apresenta um reino. E ele vai dizer: seja feita a sua vontade, aqui na terra como no... Então eu já começo a entender que os céus, eles têm vontade ao nosso respeito. Eu já começo a entender que esse reino, ele vem para caminhar em paralelo a um sistema mundano. Só que o que torna difícil a nossa compreensão sobre esse reino é porque esse reino é um reino invertido. Nesse reino, o maior é o menor. Nesse reino, aquele que quiser ser reconhecido tem que servir. Nesse reino, para você viver, você tem que morrer. Nesse reino, quando você está no luto, você dali consegue tirar ensinamentos, reflexões. E nesse lugar é melhor do que estar em um lugar de alegria. O triste é o que é feliz. Nesse lugar, os humildes, os humilhados, é que são reconhecidos. Os soberbos, eles são abatidos. É um reino que contraria a nossa lógica. É um reino que contraria o nosso padrão. E é um reino que está totalmente disponível para mim e para você todos os dias. Durante muito tempo, eu fiquei longe dos caminhos do Senhor. E era interessante porque, por mais que eu estivesse longe de Jesus, eu nunca estive longe da igreja. Eu sempre estava indo, frequentando os cultos. E eu lembro que por diversas vezes, eu atravessei os corredores chorando. A palavra tocava no meu coração. Eu sentia o Espírito Santo falando comigo, aquecendo a minha alma. E eu atravessava esses corredores chorando, me lançava no chão. E eu achava que o que eu estava fazendo era suficiente. Afinal, eu já estava reconhecendo a minha debilidade. E, irmãos, eu fiz isso muitas vezes. Só que a minha vida só foi transformada quando eu entendi que quando eu reconheço Jesus como Senhor e Salvador, quando eu sou iluminado diante de quem Ele é, eu começo uma jornada. Eu acreditava que o simples fato de eu reconhecer Jesus já era o suficiente. Porque afinal, agora eu já me entreguei a Ele.
Só que o que vai mudar a nossa vida é quando nós reconhecemos quem Ele é. E a partir de agora começamos a andar de acordo com aquilo que Ele espera de nós. Começamos a aprender sobre esse reino. Começamos a viver a sua justiça. Porque o reino de Deus não é algo que está disponível para nós apenas quando nós não estivermos aqui. Ou não é o reino que está disponível para mim e para você quando nós morrermos. O reino de Deus não é algo pós-vida. O reino de Deus está disponível agora. João Batista vai dizer: arrependei-vos porque é chegado o reino de... O reino de Deus nasce na nossa vida quando nós nos arrependemos. Quando nos arrependemos não daquilo que nós fizemos, mas quando nós nos arrependemos daquilo que nós nos tornamos. E o arrependimento verdadeiro vai gerar em nós uma mudança de direção. Vai gerar em nós uma mudança de caminho. O verdadeiro arrependimento vai fazer com que eu perceba o quanto indigno eu sou. Eu começo a perceber o tamanho do sacrifício que foi feito por minha vida. E agora, a minha vida vai necessariamente convergir com aquilo que os céus esperam ao meu respeito. Eu lembro que um tempo atrás uma pessoa, ela se batizou. E o batismo dessa pessoa gerou uma grande repercussão nas mídias. Muita gente discutindo se era certo, se era errado. Ela tinha feito uma opção diferente do qual ela foi criada. E aí, eu lembro que uma pessoa virou e falou assim, olha, no comentário, ela está salva. Porque aquele que crê e for batizado, será salvo. De alguma forma, a pessoa que fez o comentário condicionou a salvação a uma atitude humana de passar pelas águas. E muitas vezes nós achamos que passar pelas águas é o final, é o resultado concreto da minha experiência com Deus. Mas passar pelas águas também é o início de uma nova jornada. É quando eu nasço de uma forma espiritual e morro para a minha natureza pecaminosa. Lá no livro de João, no capítulo 3, Nicodemos vai até Jesus de madrugada, logo pela noite, porque ele não queria ser visto como mestre. E ele fala algo muito interessante quando ele diz, bem sei que você é vindo da parte de Deus. Porque ninguém pode fazer o que você faz se essa pessoa não for enviada pelo próprio Deus. E Jesus vai dizer, Nicodemos, necessário é nascer de novo. Aquele que não nascer de novo, não verás o reino de Deus. Eu percebo que para eu ter acesso a esse reino, para ver esse reino, eu preciso nascer de novo. O batismo é apenas um sinal visível de uma transformação interior na nossa vida. O batismo é o conhecimento de quem é Deus e a necessidade de agora eu responder aquilo que está no seu coração, morrendo para mim mesmo e nascendo para uma nova vida em Jesus. Nunca foi tão necessário nós aprendermos sobre esse reino e aplicar os seus conceitos na nossa vida. Porque, irmãos, tudo que Deus quer fazer através de nós, tudo que Ele quer fazer em nós, vai partir de um entendimento sobre quem é Ele e quais são as legislações ou quais são as leis vigentes nesse reino. Porque senão eu vou querer viver o reino de Deus vivendo de uma forma natural. E o reino de Deus é algo espiritual. Somente pessoas espirituais vão ter acesso. Somente pessoas espirituais vão conseguir viver em sua plenitude. Eu acredito que o Espírito Santo esteja nos chamando para mergulhar mais fundo em sua presença. Eu acredito que Deus esteja nos chamando para impactar as pessoas que estão ao nosso redor.
Eu acredito que Deus esteja nos chamando para que de alguma forma tudo aquilo que Ele prometeu se torne real nas nossas vidas. E muitas vezes a nossa relação com Ele está baseada apenas naquilo que Ele pode fazer. Certa feita eu estava ouvindo um podcast e eu ouvi algo muito interessante. Quando o homem falou assim: milagre é uma intervenção cirúrgica de Deus. Ele pode causar milagre em qualquer momento na nossa vida. Mas, se nós quisermos realmente viver as promessas de Deus, nós temos que trilhar um caminho de obediência. Milagre é uma vontade soberana de Deus. Promessa, ela é conquistada com obediência. E como eu vou obedecer se eu não conheço? Muitas pessoas que conversam com a gente todos os dias, elas têm o desejo profundo de viver tudo que Deus tem. Muitas pessoas que conversam com a gente todos os dias, elas anseiam em viver aquilo que já foi liberado pelos céus a respeito da vida delas. Mas quando a gente começa a conversar, a gente percebe que nós queremos viver o que Deus tem, mas nós não queremos nos movimentar nessa direção. Nós não queremos aprender sobre Ele. Nós não queremos viver esse reino, porque esse reino vai confrontar diretamente com as nossas estruturas. Esse reino vai confrontar diretamente com os nossos sonhos, com os nossos projetos. E por mais que a gente acredite que vai ser aleatoriamente, por mais que a gente acredite que de repente, num passe de mágica vai acontecer, Deus vai mudar tudo, Deus vai transformar, Deus vai fazer. Ei, há quanto tempo nós temos esperado isso? Há quanto tempo nós temos orado para que Deus faça algumas coisas e essas coisas não acontecem? Eu acredito que assim como eu, você tem sonhos que tem apresentado ao Senhor, mas parece que eles cada vez estão mais distantes. Eu hoje consigo olhar para muitas coisas que eu pedi a Deus e perceber que graças a Deus Ele não me deu aquilo que eu queria. Porque a partir do momento que eu comecei a buscar e querer, desejar de uma forma mais enérgica viver esse reino, eu percebi que aconteceu totalmente ao contrário daquilo que eu esperava. É a mesma coisa que aconteceu com Pedro, diante daquela pesca maravilhosa. Quando ele jogou a rede do outro lado, quando ele pegou aquela grande quantidade de peixe, quando o maior sonho da vida dele aconteceu, que foi uma grande pesca, ele percebeu que aquilo já não tinha mais valor. Ele abandonou tudo e agora ele vai seguir Jesus. Ele vive invertido. Ele vive a inversão de tudo aquilo que ele queria. A pesca representava segurança. A pesca representava provisão. Só que não tinha mais valor, afinal, eu encontrei a própria vida. João Batista, no início do seu ministério, ele vai dizer: voz que clama no deserto, prepare o seu caminho, porque os vales serão aterrados, os desertos se tornarão mananciais, as planícies tortuosas, elas ficarão retas. Se preparem, porque é chegado o reino de Deus. Eu preciso que você perceba nessa manhã que o reino de Deus, ele vai confrontar tudo que é normal, tudo que é natural na nossa vida. Um vale, uma precipitação. O vale é cercado por morros, é um lugar mais baixo. O reino de Deus vai tornar tudo por igual. O deserto, que é um lugar marcado por falta de vida. E normalmente a falta de vida está ligada à falta de água. Esse lugar vai se tornar um lindo manancial. Os lugares que são tenebrosos, eles vão se tornar retos, porque é isso que o reino de Deus
faz nas nossas vidas. E é isso que Deus deseja fazer comigo e com você. É quebrar dentro de nós aquilo que é natural, para que possa o sobrenatural dele transbordar nas nossas vidas. Nicodemos achava que tudo aquilo que Deus estava fazendo era maravilhoso através de Jesus. Milagres, prodígios, maravilhas. Nicodemos era um fariseu. Então ele marca para na noite encontrar Jesus e ele faz esse questionamento. Só que o que realmente Nicodemos queria saber, ele não verbalizou. Ele queria saber o que ele precisava fazer para ter acesso a esse reino. Só que ele chegou elogiando, ele chegou tentando de alguma forma criar uma conexão com Jesus através daquilo que Jesus estava fazendo. E Jesus vai dizer: olha, Nicodemos, é necessário nascer de novo. É necessário você entender que aquele que perder a vida é esse que vai achar. Aquele que morrer é esse que vai viver. Nicodemos então olha essa afirmação de Jesus e pensa: meu Deus, posso eu voltar para o ventre da minha mãe e voltar a nascer? O que Nicodemos estava tentando mostrar: olha, eu posso nascer de forma natural novamente. E o nosso primeiro nascimento, irmão, é fruto do desejo de duas pessoas, um homem e uma mulher, que decidiram ter filhos. Ou de repente, de uma forma acidental, o filho veio. Sobre esse nascimento nós não temos controle. A gente apenas nasce. Mas o segundo nascimento, ele vem a partir de um entendimento, a partir de uma relação minha com Deus. E agora eu entendo que eu preciso morrer. Morrer para minhas vontades, morrer para os meus desejos, morrer para os meus sonhos, morrer para os meus projetos, morrer para quem eu sou, morrer para tudo que me afasta de Deus. Durante muito tempo, eu tentei criar um caminho paralelo sobre aquilo que Deus queria fazer na minha vida e os meus projetos, os meus sonhos. E eu tentava viver esses dois mundos, onde aquilo que eu queria era realizado e o que Deus queria aconteceria. E eu fui buscando sonhos, fui buscando os projetos, até um determinado momento que eu entendi que tudo aquilo que eu sonhei, tudo aquilo que eu planejei, não me levou para lugar nenhum. Em todos esses momentos, eu sentia Deus me chamando para viver outra coisa. Quando nós vivemos esse reino de Deus, esse reino invertido, esse reino de ponta cabeça, nós vamos ter que deixar algumas coisas na nossa vida que nós achamos que são fundamentais, como segurança, como sentimentos. Para eu viver o que eu tenho que entregar tudo aquilo que eu sou a Jesus Cristo. Para viver o que Ele quer, você tem que abrir mão daquilo que está permeando a sua vida hoje. Por quê? Porque o reino de Deus tem uma legislação própria. No livro de Mateus, a partir do seu capítulo 5, quando Jesus está no monte, Ele vai decifrar para nós, Ele vai mostrar ali os padrões dos céus, aquilo que Deus espera. E Ele começa falando sobre as bem-aventuranças. Quando Ele diz: olha, feliz são os quebrantados de espírito, ou humildes de espírito. Desses é o reino de Deus. Até nesse momento, os fariseus acreditavam que o reino de Deus era deles. Eles acreditavam que por guardarem as leis, por serem exímios, letrados nas leis mosaicas, eles de alguma forma eram especiais. E, irmãos, todas as vezes que eu me acho especial, eu me afasto de pessoas. Todas as vezes que eu me acho especial, eu olho para outras pessoas de uma forma diferente. E Jesus vai dizer: olha, os soberbos,
Aqueles que são, eu vou reduzir a nada. Mas o reino de Deus é dos humildes de espírito. E, irmãos, não é essa falsa humildade nossa. Pô, eu sou uma pessoa humilde. Não está vinculado ao meu status social. Eu sou humilde porque eu sou muito pobre. Eu sou humilde porque eu deixo as pessoas totalmente à vontade na minha presença. Eu me anulo diante dela. Não é sobre essa humildade. Essa humildade que Jesus está falando é uma humildade de saber quem é. Eu sou humilde segundo os padrões dos céus quando eu sei quem sou. Quando eu consigo reconhecer a minha natureza. E eu tenho a capacidade de entender que eu preciso de um Salvador. Eu tenho a capacidade de entender quem eu sou. E a partir de agora, eu preciso de alguém que guie a minha vida. E ele vai continuar, olha, bem-aventurado são os que choram. Bem-aventurado são os que choram. São os que conseguem olhar para aquilo que está acontecendo e ter a capacidade de sentir. Esses serão consolados. Bem-aventurado são aqueles que têm fome e sede de justiça. Não a justiça segundo a religião, não a justiça dos fariseus, porque eles eram legalistas e eles acreditavam na justiça própria. Eles acreditavam que a salvação viria na vida dele a partir daquilo que eles faziam, a partir do cumprimento de regras, a partir de uma relação com a palavra. E tudo aquilo que fugisse, todas as pessoas que não tinham a capacidade de obedecer, eles excluíam da sua vida. Eles condenavam ao próprio inferno, não. Bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Bem-aventurado é aquele que deseja que a justiça de Deus se manifeste na vida das pessoas. Bem-aventurado é aquele que tem a capacidade de olhar para as pessoas que estão ao seu redor e desejar que elas tenham o básico para viver. Bem-aventurados são aqueles que têm sede de igualdade. Bem-aventurado, feliz, é aquele que deseja ser resposta aos que não têm. Bem-aventurado os misericordiosos. E, irmãos, isso é poderoso demais. Porque uma pessoa misericordiosa, ela é oposta de uma pessoa orgulhosa. A pessoa orgulhosa, ela olha para si e ela se sente tão superior. E ela se sente tão altiva que é capaz de condenar as outras que estão ao seu redor. É aquela pessoa que tem dificuldade de perdoar. É aquela pessoa que tem dificuldade de estender a mão. Um tempo atrás eu lembro que eu estava conversando com um homem. E uma pessoa tinha pedido uma coisa a ele. E ele virou e falou assim para mim: não vou fazer. Beleza. Por que você não vai fazer? Olha o que ela fez comigo. Como que eu vou fazer por ela agora? E eu virei para aquele homem e falei: olha, o reino de Deus é isso. Nós manifestamos esse reino quando nós temos a capacidade de estender a mão. Mesmo que no primeiro momento isso vai causar na gente dor. Mesmo que no primeiro momento nós vamos nos sentir envergonhados diante daquilo que a pessoa fez contra a nossa vida. Mas o reino de Deus é um reino de misericórdia. E a palavra vai dizer que as misericórdias de Deus se renovam todos os dias na nossa vida. Sabe por quê? Porque nós também somos essas pessoas mais. Uma pessoa misericordiosa é uma pessoa que tem a capacidade de olhar além de si mesmo, além das suas vontades, além do seu orgulho próprio. E a palavra vai dizer que essa pessoa vai alcançar, sabe o quê? Misericórdia. Nós vamos alcançar a misericórdia do próprio Deus. Bem-aventurado, feliz são os puros de coração. Aqueles que não encontram maldade, aqueles que não buscam benefício próprio, aqueles que têm a capacidade de se relacionar com as pessoas pelo que elas são, não pelo que elas têm a oferecer. Puros de coração
são aqueles que têm a capacidade de se relacionar com Deus pelo que Ele é, não pelo que Ele pode fazer na nossa vida. Desses, dos puros, é o reino de Deus, pois eles verão a Deus. E aí, vem para mim algo que é uma chave poderosa. Quando Jesus diz assim: bem-aventurados são os pacificadores, porque esses são chamados filhos de Deus. Pacificador é aquela pessoa que busca sempre a paz. Pacificador é aquela pessoa que sempre se coloca em meio a algo que está conflituoso para trazer um entendimento. Pacificador é aquela pessoa que busca a harmonização entre as outras. A palavra vai dizer que esses serão chamados, sabe de quê? Filhos de Deus. Aí Jesus continua: bem-aventurados são vocês quando forem caluniados, perseguidos, quando por causa da justiça inventarem coisas ao seu respeito. Grande é o vosso galardão. Foi assim também com os profetas antes de vocês. E ele vai falar: olha, vocês são sal da terra. Para que vai servir o sal se ele parar de dar sabor? Apenas para ser lançado fora, ser pisado pelos homens. O sal naquela época servia para atrasar o processo de putrificação dos alimentos. Ele conservava o alimento um maior tempo para que ele pudesse ser ingerido. Mas quando esse sal começava a estragar, sabe o que ele fazia? Ele era jogado fora e dele era feito estradas. Agora ele era pisado. Nós somos o sal da terra. Nós estamos aqui para dar sabor. Nós estamos aqui para, de alguma forma, através da nossa relação com Deus, atrasar o apodrecimento desse mundo. Atrasar esse processo podre que está acontecendo nesse tempo. Mas, se a gente parar de fazer aquilo no qual nós fomos chamados para fazer, nós vamos ser lançados fora. Nós vamos ser pisados. Sabe o que isso significa? Sabe o que isso representa? Aquela pessoa que um dia foi muito usada por Deus. Um dia foi um canal de bênção. Só que de repente abandonou essa verdade, se desviou do caminho e hoje está aí, sendo pisado, sendo humilhado, sendo um motivo de pedra de tropeço. Perceba que Jesus vai falar que nós somos a luz do mundo. Irmãos, a luz quando brilha, nada pode contê-la. Certa feita Jesus fala para os seus discípulos: olha, enquanto eu estiver nesse mundo, eu sou a luz. Mas, a partir do momento que eu for, vocês serão essa luz. O que ele está querendo dizer? Olha, vocês vão dar continuidade àquilo que eu iniciei. O reino de Deus é magnífico porque Deus enviou Jesus. Jesus pegou esse reino e ele aplicou de uma forma muito incisiva no coração de alguns discípulos. Não é um reino teórico. Não é um reino inacessível. É um reino prático. Mas também é um reino espiritual. O grande problema é que muitas vezes nós queremos que esse reino se manifeste para que de alguma forma a gente tenha algum benefício. A grande questão é que muitas vezes nós colocamos expectativas daquilo que Deus pode fazer por nós, diante daquilo que já foi oferecido, irmãos. Você acha que se nós fôssemos pessoas boas, Jesus Cristo precisava morrer em nosso lugar? Como, sendo quem nós somos, nós podemos acreditar que simplesmente Deus vai continuar fazendo coisas em nossas vidas? Tudo que Ele deseja fazer é resultado de uma relação que Ele deseja ter com a gente. Muito melhor do que a bênção que Deus pode dar é o Deus da bênção. É aquele louvor que diz: olha, eu não quero apenas as suas mãos, eu não quero aquilo que você pode me dar, mas eu quero a ti, eu quero a sua presença, eu quero viver do seu lado.
A grande questão é que os discípulos acreditavam que esse reino seria um reino terrestre. Eles colocaram expectativas e eles buscaram que Jesus reinasse em Israel e colocasse Israel em um patamar de glória igual um dia eles viveram. Eles esperavam um rei semelhante a Davi, um rei armado que causaria uma revolução. E irmãos, quando Jesus é preso, quando Jesus ele vai para o madeiro e os discípulos veem a forma violenta que ele morreu, eles ficam assustados, eles resolvem fugir. E eu estava ontem assistindo a pregação do pastor Mateus, no nosso culto da molecada, e ele falando sobre o caminho de Emaús. E é interessante porque, mesmo Jesus estando próximo, mesmo Jesus estando ali, eles com os olhos tampados não podiam reconhecer Jesus, mas eles falam algo muito interessante para Jesus, quando eles falam assim: olha, nós esperássemos que ele fosse liberar Israel do domínio de Roma. Nós esperávamos que ele fosse restaurar Israel, mas ele morreu. Perceba que a ideia que eles tinham para Jesus é que o reino dele fosse algo terreno. É que eles usufruíssem aqui e um se sentasse na direita, outro na esquerda. Só que não era isso que Jesus queria. Jesus, ele estava falando de um reino espiritual. João capítulo 18. Jesus está diante de Pilatos. E a palavra vai dizer que Pilatos desce até o pretório, onde Jesus está preso. E ele pergunta: olha, você é o rei do judeu? Jesus responde: essa afirmação vem de você ou você ouviu de alguém? Aí Pilatos responde: os próprios judeus e os sacerdotes que te entregaram. Jesus vai dizer: o meu reino não é desse mundo. O meu reino não é desse mundo. O reino de Jesus é um reino espiritual. Um reino que nos deixa desconfortável. Um reino que nos leva para perto dele e a gente percebe que essa proximidade vai tirar de nós algumas coisas que nós amamos, algumas coisas que nós sonhamos. Um reino que tem a capacidade de invadir o centro da nossa existência e dar um novo rumo para a nossa história. Muitas são as vezes que nós falamos aqui, nós precisamos estar no centro da vontade de Deus. Nós precisamos viver e viver tudo aquilo que Deus tem e estar nesse lugar e estar vivendo o reino de Deus. Mas pastor, onde está o reino de Deus? Jesus um dia foi questionado: onde está o reino de Deus? E ele respondeu: o reino de Deus está entre vós. O reino de Deus é semelhante a um grande tesouro. A um grande tesouro num campo que estava enterrado. E naquela época era comum, não existia unidades bancárias. As pessoas pegavam um jarro de barro e escondiam o tesouro por causa das guerras, das invasões. E esse tesouro ficou lá escondido, esquecido. Mas de repente um homem passou e viu e percebeu que esse tesouro tinha um grande valor. Era algo imensurável. Esse homem então vai, enterra esse tesouro de volta, pega todos os seus bens, pega tudo aquilo que ele tem, ele vende e ele compra aquele pedaço de terreno. O reino de Deus é semelhante a um homem vendedor de pérolas, e esse homem estava buscando uma pérola de grande valor. Quando de repente ele encontra essa pérola, ele vai, guarda essa pérola, volta, pega tudo aquilo que ele tem, vende e compra aquilo que tem muito valor. Perceba que a atitude dos dois homens ao se depararem com o reino de Deus é a mesma. Quando eles encontram o reino, quando eles encontram aquilo que dá sentido à vida deles, eles se desfazem de tudo aquilo que ele tem. Eles esquecem tudo aquilo que eles construíram. Ah, pastor, então eu tenho que vender tudo. Não é sobre isso. É sobre você se desconstruir
para que agora o reino de Deus te reconstrua segundo os padrões que são padrões celestiais. Eu não sei qual é a sua relação hoje com esse reino. Eu não sei o que você tem feito na sua vida. Quem sabe você já tem tudo planejado. Quem sabe você já sabe onde você está e onde você quer chegar. Ou quem sabe a sua vida está uma bagunça. Está tudo fora do lugar. Independente de qual momento você está vivendo hoje, existe um reino. Existe um Deus. Um Deus que te ama poderosamente. Nicodemos, João 3 vai dizer que Nicodemos, ele foi apenas ter um bate-papo com Jesus para entender algumas coisas. Mas para aquele homem curioso, Jesus fala algo poderoso, que é um dos versículos mais incríveis da palavra de Deus, quando ele diz em João 3,16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe o que Jesus está tentando nos mostrar nessa manhã? Ele não quer apenas viver momentos em nossa presença. Ele não quer ter uma relação momentânea comigo, com você. O projeto dele para as nossas vidas é algo eterno. Jesus vai dizer para Pilatos: eu vim para trazer a verdade. E ele é o caminho, a verdade e a vida. Eu queria te convidar a ficar de pé. Nós temos poucos minutos. O reino de Deus não é a igreja. O reino de Deus não é um reino político. O reino de Deus não é um reino financeiro. O reino de Deus não é a junção de todas as igrejas. O reino de Deus não é nada que nós aprendemos. O reino de Deus é paz, justiça e alegria. Curioso porque paz, justiça e alegria são estados de espírito. Certa feita, eu lembro que uma pessoa me perguntou, me questionou sobre o que é ter paz, o que é ter felicidade. E ela me perguntou qual a definição de felicidade. E eu respondi para ela assim: olha, felicidade é algo que nós somos. Aí ela: somos felizes? Eu falei: ou nós somos felizes ou nós não somos. A felicidade, ela não pode estar condicionada a um momento da nossa vida, porque muitas vezes nós passamos por tempos difíceis. E se nós não formos felizes, se nós não entendemos que a alegria do Senhor é a nossa força, nós vamos achar que aquilo que nós estamos vivendo hoje nos define. É quando eu estou passando por uma grande dificuldade, um grande deserto. É quando eu acredito que Deus se esqueceu de mim, mesmo eu tentando viver nesse reino de todas as formas, parece que as coisas não andam. E eu falei: olha, ou a pessoa é feliz ou ela não é. Mas quando nós vivemos esse reino, por mais que a gente passe por alguns momentos de tristeza, de dor, nós somos pessoas felizes, porque nós sabemos em quem nós temos crido, e nós sabemos que Ele é poderoso para fazer muito mais do que nós pedimos, pensando e imaginamos. E eu queria que você fechasse os seus olhos nessa manhã. E agora você vai se questionar se você está vivendo esse reino. Agora você vai pensar aí com você se verdadeiramente você está nesse lugar. Quem sabe seja o momento para você se arrepender, para você mudar de direção. Nós temos falado muito sobre arrependimento nesses últimos dias, sobre uma mudança de caminho.
seja o momento de você confessar a Deus aquilo que você tem feito. Ei, Ele já sabe de tudo que você faz. Mesmo assim, Ele se coloca ao seu lado para que você tenha a capacidade de ser sincero com Ele. Olha esse amor. Não é sobre ser motivado para que a sua vida melhore. É sobre ser transformado para que a sua vida mude eternamente. Mas pastor, como eu faço para entrar nesse reino? Como eu faço para viver nesse reino? Para eu acessar esse reino na minha vida? A única coisa que você precisa é se arrepender de quem você se tornou e reconhecer Jesus como seu Senhor e Salvador, porque Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida. Ninguém vai até o Pai se não for por Ele. E se nessa manhã você deseja entregar o seu caminho ao Senhor, eu gostaria de te convidar a erguer suas mãos onde você estiver. Quem sabe você ainda não teve a oportunidade de confessar Jesus como seu Senhor e Salvador. Eu queria que você erguesse uma de suas mãos. Amém. Amém. Quem sabe você tem vindo à igreja, mas você está afastado desse reino. Ele não é uma realidade na sua vida. Eu queria te convidar também a erguer uma de suas mãos onde você estiver. Amém. 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 E nós vamos orar. Paizinho lindo, muito obrigado, Jesus. Muito obrigado porque pessoas reconheceram que precisam voltar para esse lugar nessa manhã. Outra reconheceu que precisa ser esse lugar. Eu quero te pedir que o Senhor venha anular agora toda a dívida de pecado, toda a dívida de vergonha, tudo aquilo que Satanás possa tentar de alguma forma usar para desencorajar, para amedrontar, para tentar fazer com que essas pessoas não acreditem numa transformação. Nós acreditamos na revolução do reino de Deus. Nós acreditamos, Pai, que nós podemos ser novas criaturas a partir do momento que a gente se derrame verdadeiramente aos seus pés, que a gente reconheça a nossa natureza pecaminosa e agora a gente viva uma nova natureza, uma natureza celestial, uma natureza espiritual. Que o Senhor continue falando conosco, que o Senhor continue reproduzindo essa mensagem no nosso coração. Ah, Pai, nós queremos atrair o Seu reino para as nossas vidas. Nós queremos andar nesse caminho e sabemos que Jesus Cristo é o caminho. Por isso que nós queremos é viver Jesus Cristo. É andar com Jesus. É nos relacionar com Ele de uma forma tão profunda que a nossa vida nunca mais seja a mesma. Nos leve em paz para os nossos lares, Pai. Que nós possamos experimentar dessa paz, dessa justiça e dessa alegria durante essa nossa jornada existencial. Venha nos moldando, venha trabalhando em nós segundo o Seu propósito, para que tudo aquilo que o Senhor já liberou, tudo aquilo que o Senhor já falou ao nosso respeito se torne real. Nos leve na paz, que nós possamos ter uma semana abençoada. Que essa semana que se inicie seja marcada por bênçãos, por provisão, por cuidado de Deus na nossa vida. Que a Sua graça, que é melhor do que qualquer coisa que nós possamos experimentar, seja conosco não só hoje, mas para sempre. E nós oramos em nome de Jesus. Você que crê, aplauda o nome desse Jesus. E você que levantou as suas mãos, se no final você quiser conversar comigo ali, eu estou te esperando. Vai em paz, que Deus te abençoe.